Bem-vindo, bom ter Tudo você ótimo. mais aqui com a gente. Acho que esses momentos assim de diálogo são super importantes. Eu não vou te apresentar, quem vai se apresentar vai ser você. Então, Edu, bem-vindo. Mas conta-se pra gente quem é você e o que você faz e qual a sua história para chegar até onde a gente está hoje. Vamos lá. Maravilha. Antes de tudo, né? Vocês dois queridos, obrigado. A gente conheceu vocês desde o comecinho do Gente, Ah, participei lá boa. fisicamente. Pera. O Edu estava na primeira edição do evento de 2017. Ele deu mais uma palestra sobre cenografia que foi demais. Continua, Edu, por favor. Boa, boa. Então vamos lá. Para quem Edu, todo mundo me conhece como Edu, né? Eduardo. Bom, gente, eu tô. A gente, na verdade, a Casa Calcaia já nasceu de um grupo de estudo da faculdade, né? Então, eu vou tentar fazer. É uma história longa, mas eu vou tentar fazer um wrap-up assim, um pouco sucinto, que foi de um grupo de estudo. A gente começou, porque Casa Calcaia, a gente, sou arquiteto, né, de formação, falando por isso, estudei FAP, e a gente tinha um grupo fixo de amigos, e que para quem faz arquitetura sabe muito bem como é, nada melhor do que você ter um QG neutro, que não dá para, às vezes, ser na casa, não tem área nem nada, para fazer, você desenvolver trabalhos desse grupo. Sim. E a gente acabou indo para uma casinha na Rua Calcaia, na Saúde, e a gente sempre falava, vamos lá na casinha, vamos lá na casa, vamos lá na casinha. A gente auto-se-dominou Casa Calcaia, a coisa veio totalmente natural. Só que nisso, então, foi um início de fim de faculdade. Tico, você congelou para mim. Não? Não, tá beleza. Não, estou aqui. Tá bom. Eu estava pensando sobre a cidade assim de Calcaia do Alto, mas não era Calcaia do Alto, era na Não. Entendi. Rua Calcaia, na Saúde. E, por coincidência, assim, sempre até hoje, isso aconteceu em 2000, veio um pouquinho antes, nos formamos em 2000, 2001. Então, vamos ver assim, já brincando um pouco, recém-formado disso, assim, já começando, a gente era sempre um grupo muito criativo e questionador. Disso, na época, por um dos amigos que tinha, o Avel, a gente tinha um contato com um estúdio, não lembro, para os mais antigos aqui vão lembrar, que era chamava Estúdio de Arte Votupoca, a gente passou por eles, foi uma house como Calcaia dentro deles. Ficamos nessa galera, tomamos o contato com recém-formados, criativos, cheios de energia, querendo o que eu vou fazer, o que eu quero fazer, né? E no ramo de arquiteto, quando você se forma, você receber a responsabilidade de qualquer obra civil, a galera não curte passar para um recém-formado, né? E por outro lado, a gente gostava e era muito plástico, muito criativo. A gente acabou encontrando nesse estúdio. Falou, cara, que divertido isso. Tudo que criam, que pedem, a gente vai lá, desenha e tem uma turma de marceneiro, serralheiro que faz, vamos se divertir com isso. Num gap rápido, a gente começou... Então, a gente fazia tudo. Em poucos amigos, a gente produzia, desenhava, comprava, fazia tudo. Não tinha produtor, não tinha uma opção de coisa. Só com o tempo a gente foi descobrindo como é que o mercado funcionava. E alguns clientes começaram a falar assim, cara, a gente gosta muito de ser atendido por eles, Aí, na época, eu e o Rê, a gente chegou e falou, cara, então vamos abrir a empresa. Aí a gente está falando do segundo semestre de 2002, onde realmente a gente foi para o primeiro endereço próprio e de lá até hoje sempre estivemos em casa. Isso acabou sendo casa, legal. A casa sempre foi casa, com quintal, da maneira que era possível. Só que a gente tinha um portfólio de 1 ano e pouco de trabalhos bacanas. Então, assim, com cara e coragem, a gente brinca melhor ser cabeça de sardinha que rabo de tubarão. A gente quis ter nossa independência, a gente era moleque, não tinha nada. Tinha nosso caixa. Falou, vamos abrir a empresa, vamos para as cabeças. Montamos um primeiro portfólio, que a gente tem um exemplar dele guardado até hoje, com cases assim que a gente começou fazendo merchan na Record, lata gigante de Neston. Não importa o que aparecia, mas a gente ia fazendo. E de lá para cá, a galera foi vendo assim, sempre teve que isso vocês vão ver no bate-papo hoje, assim, esse DNA de questionar as coisas, não aceitar, ser inquieto, sempre foi. E o pessoal começou a reconhecer, falar, precisa de um negócio diferente, precisa de um negócio mais
criativo, vamos embora. A gente, estamos aí praticamente, esse ano a gente faz maioridade oficial, 18 anos, mas praticamente 20, né? Então, segundo semestre de 2002 para hoje, mas praticamente já brincando 20 anos. E agora, a gente está, vamos embora, né? As perspectivas, né, para todo mundo. O ano começou daquele jeito animado, mas a gente já com um pulga atrás da orelha, até porque eu tenho parentes, meu cunhado mora em Pequim, e ele vinha me avisando, cuidado. Entendi. E aí, por isso que até hoje em dia a gente fala assim, estamos 60 dias em casa, ele já está indo para praticamente mais de quase 100. Caraca. Ele está começando a voltar a trabalhar 2 vezes por semana com restrições. Então, assim, isso é um papo mais vamos por ordem, né? Sim. Mas e aí estamos aqui, mas sempre, nossa, desenvolvemos N histórias, N cases, a equipe foi crescendo, tem sócio, na verdade, né, a gente foi cada vez buscando de novo um pouco do meio, foi criando, tendo contatos, a gente começou também a atender coisas com arquitetura, que queriam a plástica, começaram a ter, então a gente fez sede nova da Conspiração Filmes. Para quem já foi, a agência nova, né, já tem aí seus aninhos, mas quando a Bullet mudou de endereço, foi o endereço atual, a gente que fez. Então, a nossa criatividade, nosso jeito de pensar e questionar começou a nos dar N horizontes. Assim. E hoje a gente está com um posicionamento que a gente fala, que é o design de experiência. Sim. Não falar assim... Isso, legal. Isso é bacana. Tico, você vai me norteando, porque a minha cabeça é muito louca e a milhão e qualquer coisa eu me perco. Não, ok, tá ótimo. Peraí, segura esse design na mão. E aí, vocês como uma empresa de cenografia, o que vocês trazem de diferencial para o mercado que você enxerga? Peraí que o WhatsApp aqui o povo estava chamando. Jobs. O que você diz hoje em dia ou o que a gente veio fazendo? O que vocês vêm fazendo. Então, o que transformaram ou mais a causa nossa calcaia dessa referência que você trouxe lá da faculdade para cá e que ela se posiciona como uma coisa diferente no mercado de cenografia, né? Ela tem um algo diferente. Sim, esse algo diferente, na verdade, ele é um resultado. Vamos falar primeiro assim, vou até contar, de novo puxando um pequeno timeline. Teve uma época que a gente assinou, que a gente gostava de fazer tudo com tão esmero, isso é uma coisa muito minha, também é praticamente um toque, né? Quem trabalha perto sabe o quanto eu pego no pé. Que a gente falou assim, era muito esmero e a gente assinou durante um tempo assim, delicatesse de cenografia, né? Quem procurasse sabia que, tipo, imagina, o termo, né? Isso é idos de, sei lá, 2004, 2005, por aí. Só que a gente começou a ver que o pessoal falou, nossa, tem que ser muito rico para chamar uma delicatesse. Não vai. A gente começou a falar assim, não está dando certo, vamos mudar o nome. E a gente começou a olhar para dentro e a gente viu o nosso processo de penso. Sim. Assim, a gente não gosta das coisas gratuitas. Assim, a gente não é da turma que fala assim, vamos... por quê? Né? quem já participa de reunião, às vezes, acabo sendo, peço com todo, desculpa, o sincericídio, mas eu questiono, assim, no briefing, falo, por quê? Porque a gente não a gente fala, né, não temos um posicionador de montadora, né, a gente é um estúdio de criação que executa. Então, quando a gente estuda, assim, no meio do processo, eu fiz uma pós-graduação de inovações tecnológicas na ESPM, a gente vai buscando atribuir conhecimentos para entender a atmosfera toda, entender a camada com o cliente, né? Então, assim, qual o posicionamento daquela agência? Porque eles nos chamaram, ok, mas qual o posicionamento do cliente do cliente? Sim. Né? O cliente final, qual o panorama? E quando a gente vai convergendo com o estudo, a gente tem um modo de pensar que a gente fala de 3 pilares muito importantes, que é de conteúdo, forma e emoção. Quando eu falo disso, isso até acho que eu falei um pouquinho na época da Sim. do nosso evento, mas para quem não conhece um pouco como a gente fala, resumidamente, isso qual o conteúdo, né, do briefing,
questionamento do porquê das coisas, para que elas são, o que, que vai acontecer, de que maneira. Isso parece tudo muito óbvio, mas você pensar os três juntos que é um pouco Sim. uma ginga. Mas esse é a sacada também, né? Sim, é não esquecer disso. Na verdade, nunca pode faltar nenhum deles, não importa o peso, e essa não é uma regra linear, e muito menos não quer dizer que por qual desses caminhos que você começa o raciocínio. Depois você vem a forma, quando a gente fala de indoor, outdoor, etc. Tempo de montagem, tempo de desmontagem, tempo de não sei o que lá, qual a essência do que aquilo que acontecer. E a emoção, que assim, o propósito disso tudo casado funcionando dentro de um budget, que isso é óbvio, né? A gente não pode esquecer, eu tenho que deixar um residual de emoção. Sim. O que é a cena, né? O que é a cenografia, falando na sua parte mais pura? A gente está falando de potencializar um discurso. Isso pode vir desde os teatros gregos antigos. Assim, as coisas foram surgindo para você, aquele cara que está lá falando, você potencializar o recado dele. Então, quando a gente leva isso para tudo que a gente for fazer, seja com um espaço, uma sala, plenária, convenção, whatever, lançamento, desfile de moda. A gente passou por um tempo, até na live antiga, adorei ter a segunda passada de vocês ter visto o Gus, e fiz muito trabalho no Fashion Week com ele. E tinha, mesmo? a gente fez, que legal! Sim, fizemos HCs de N marcas, Motorola, Citroën, etc. Às vezes junto com o Rosenbaum, co-criado, co-feito, só executando, não importa. Desfile para o André Lima, Sim. Uma porção de gente. E assim, por exemplo, num desfile desse, teve uma hora que era tempos áureos do Fashion Week, né? Ele criou uma passarela de 40 metros por 3 de laca vermelha, com colunas de 6 metros de altura esculpidas, porque era um império chinês tropical, não sei o quê. Então, assim, a gente entende assim, se você não entende o que esse cara quer deixar de emocionante e o que vai sair naquela foto, etc., eu não posso só pensar no básico, né? A gente nunca fica no básico. Sim. E aí, Chico, pensando nesse jeito de pensar, a gente começou a ver que aí eu acabo entrando um pouquinho no design de experiência, pode não? Então, agora isso tudo eu fiz só para as pessoas entenderem um pouco qual que era a linha, é isso aí. Perfeito. Então, e aí, design de experiências, muito bem. Exato, porque isso sempre foi esse DNA nosso, a gente não perde para nada que a gente participa, esse penso. Só que a gente começou a ver que, às vezes, esse olhar pode ser ainda mais profundo e mais abrangente. Então, hoje no escritório, quando a gente fala do design de experiência, é pensar isso tudo, só que pode amplificar. E nessa troca é muito bacana, tem os clientes, alguns estão começando a entender isso, os que já percebem, até também às vezes tem clientes que eu falo assim, óbvio, né, no mercado a gente tem muita agência, mas outros também, não agências, também acabam procurando, não existe uma restrição, e óbvio, a gente nunca acaba concorrendo, mas o que eu quero dizer é que o leque abre para quem está assistindo entender que a gente participa de um racional desde a essência, desde o início das coisas. Então, se a gente já questionava... ali, né? Exato. Então, se ali a gente já questionava a cenografia, nada mais é do que quando você amplia a lupa, você entender da experiência como inteira. Sim. E nisso, às vezes, eu já tive projeto onde a gente muda assim, eu deixo até de, vamos falar de um lado prático, construir mais cena, eu poderia vender, sim, mas porque o evento precisa de um outro momento, uma outra experiência, uma outra dinâmica. E aí a gente acaba participando, co-criando junto com o cliente, com a agência, o que for. E isso é uma coisa que assim, a gente acredita muito, mais ainda agora na fase que a gente vai começar a viver, que já estamos vivendo. Né? Legal. Dá um exemplo para a gente de uma cenografia que você chegou a juntar e fez essa cocriação com a agência e chegou até o cliente para trocar essa ideia, para montar junto. Olha, na verdade, você pegou de surpresa agora? Um exemplo assim.
Mas eu vou te dizer, talvez, um caso que de um cliente que isso, de entender e ir pensando, porque o foco, para mim, também a gente tem que pensar que é o seguinte, quando a gente entende isso, eu falo para todo mundo quando a gente busca um cliente novo, assim, quer uma parceria com a gente, muitos nos procuram, quero o talento de vocês, etc. Ah, mas como vocês trabalham? A gente fala assim, olha, eu não acredito cliente de um job só. A gente acredita na construção e no desenvolvimento junto, porque todos esses clientes, todos os cases não deixam de ser uma retroalimentação e um aprendizado. Total. E se a gente sabe que se o cliente final dá certo, ele vai chamar aquela agência de novo, que vai nos chamar de novo, essa receita. Então, por exemplo, a gente atende o Google, atendeu muito, desde 2011, nesse tipo de formato. Sim. Onde, na época, a agência onde a gente começou foi a Bullet, onde a gente ganhou uma concorrência que foi totalmente já pensado juntos. Então, esse é um primeiro exemplo, que foi um camarote deles, era um Creative Sandbox, um camarote no show do Pearl Jam, onde todo camarote podia ser um universo grunge. Foi quase um presente, né? Você poder assistir um show do Pearl Jam dentro de um camarote que você faz no mundo grunge. Tipo, pura diversão. Mas esses N-Jobs foram assim, casos assim, que o cliente perguntava uma coisa, a gente entendia, ele dava demanda e pensava junto, quebrava a cabeça. O porquê daquilo? Óbvio que a gente entende quando o briefing vem muito bem amarradinho, a gente, óbvio, tem todo um caminho direcionado. Mas, às vezes, quando numa reunião, a gente questiona, fala, mas para que isso? Para que essa ferramenta funciona? Às vezes são perguntas que até tem gente que fala assim, mas, cara, você é da Seno. Eu falo, tudo bem, você não está entendendo. Eu preciso entender por que aquele palco tem aquele design, por que o flow é daquela maneira. E aí, quando a gente amplia... Fala, desculpa. Até para pensar, né? Fazer todas as ligações, né? Não é só estático, né? Tem todo um porquê, né? É mais estratégico também, né? Exato. E aí, resgatando disso, falando disso, a gente ficou praticamente 8, 9 anos fazendo N jobs de Google. Eles até trocaram acabou coisas de mercado, trocam de agência. E o próprio Google indicando a gente assim, chama eles têm perfil, liga para o cliente, fala, dá para enfiar eles no job, porque eles entendem. É de entender isso, de como co-criar junto. E isso passou por N jobs, assim. Teve um ano passado, um da Ray-Ban, ocupação Ray-Ban no centro. Sim. Foi muito bacana, onde a galera deu super direcionado, um briefing maravilhoso, mas a gente pegou e foi formatando. Então aqui vamos... Tudo no que precisa na essência, sabe? Eu acho que as coisas têm que ser justas e sinceras. E trazendo hoje mais, pensando também, quando a gente fala da experiência, e a gente abre o leque também assim, para tecnologias. Então a gente discute solução de tecnologia com o cliente, de interação, desenvolver peças, porque isso a gente vai plugando gente no escritório de N lugares. Então, às vezes eu preciso desenvolver uma interação que não tem na prateleira de nenhum fornecedor. Mas a gente quer que aquilo aconteça. Então, a gente acaba participando assim... Vamos dar um exemplo, né? Para quem já fez muito, sei lá, salão do automóvel, que a gente também já projetou N versões, N anos. Normalmente fala, olha, aqui eu quero uma interação que o cara dirige, ele vai seguir um carrinho. Tanana. Hoje em dia, a gente está podendo desenvolver isso junto. Que massa. Entendeu? Então, assim, a gente não precisa pensar só em cena. A gente não pensa mais só em cena. Entendeu? Tá muito bacana, assim. Óbvio, né? A trabalheira, mas é o que a gente gosta. Isso também assim, pode ser até mais um caminho, mas com essa pausa, né, assim, de corona, pode ser até para você se reinventar como empresa, como, né, esses outros caminhos que vêm surgindo também. Acho que vale a pena olhar por esse lado, né, Du? Sem dúvida. Hoje em dia, trabalhos que a gente está nesse momento, pincelando um pouquinho do momento atual, passa assim, nos procuram para desenvolver. Hoje mesmo eu tive um call com um cliente onde, a pedido do cliente final, ele falou assim,
cara, eu preciso que você monte uma equipe, uma turma bacana para você. Eu preciso de coisa nova. E a gente está enfurnado de cabeça nisso. Assim. Então, coisa nova, e não é ele falando, eu quero um palco, eu quero um negócio. É abstrato. É onde a gente começa a pensar a experiência, pesquisando coisas de tudo quanto é jeito. Assim. Sim. Muito bem. Bom, tem uma perguntinha que chegou aqui para a gente que acho que vale a pena. Que o Fê, gente, ó, para quem quiser se manda essa pergunta, que o Fernando Rabelo está no backstage já captando umas ideias aqui. Para trazer aqui para o Edu, que começa a passar um monte mais assim de comentário aqui na tela. O Fê, ele me perguntou o seguinte: o que você mais gosta de criar ou produzir? A cenografia dos eventos assim, corporativos, exposições, curadoria, um desfile de moda, ativação. O que você mais curte fazer? O que a gente mais curte na verdade, quando a gente tem, não importa, a questão é a liberdade que o cliente dá conforme o job, né? Então, assim, você, como fala? Às vezes pode ser um desafio fisicamente pequeno, mas é algo que te provoca muito. E isso é aquela essência que eu digo desde o início da casinha lá. Então, assim, por quê? Vamos fazer... uma exposição tem seus quinhões de coisas legais, interações, tem tudo a questão de como nos dão a liberdade de poder contribuir. Sim. Entendeu? Você pode ter isso num espaço de uma feira, que às vezes eu também gosto de não chamar de stand, eu gosto de chamar, né, de ambiente. Numa exposição, você pode ter... Qual a liberdade que vai dar de eu criar algo com a essência daquela conteúdo a ser exposto? Qual a maneira que eu vou poder a gente pensar num evento, de fazer qual é o flow, quando acontecer, quais as áreas de contato, para que precisam isso. Até na decisão do venue, né, a gente gosta de poder participar. Às vezes ele é prático, bom, etc., mas ele não tem aquele tris que você fala, cara, mas esse ambiente aqui você vai ter que gastar muito o cenário. O budget hoje em dia não pode. Então, na verdade, a gente gosta de desafio. Sim. Não tem, depende do tema. É uma pergunta, né? Quando os clientes... porque se você fala assim, dependendo, óbvio, tem os clientes que são mais engessados. E nos procuram justamente porque fala assim, cara, eu sou engessado, me ajuda a dar uma pitada de sal. Essa é a ideia, né, para fazer essa mudança. Mas às vezes eles também falam assim, acham que aquela coisinha básica é uma pitada de sal e fala, não, isso nem tempero sabe? Deixa de te fazer mais. Mas, cara, se poder ser criativo, de poder trabalhar com isso, é divertido em N lugares. Até já porque... que você falou em criatividade, mas eu imagino que essa pausa assim, do corona está te trazendo exatamente esse processo para você se organizar, você se acelerar como parte assim, criativa. Isso tem surgido mesmo? E você, assim, sim, na verdade. como que você faz essa ordem para organizar esses pensamentos, assim? Cara, de novo, até pegar um gancho de uma reunião, outra reunião de hoje, assim. O que acontece, né? Primeiro, acho que vale a gente falar um pouco da situação, do que está rolando, porque acaba sendo um reflexo. Bora. É quase o penso para nós lá no escritório, até junto com o meu sócio, o Hélio, com o Thiago, com a turma, com os nossos cabeças, é o seguinte, assim, a cada, não é nem mais semana, né? A cada 2, 3 dias a gente se fala praticamente diariamente, né, nas nossas reuniões, mas o pensa, a gente vê que cada hora a gente acaba chegando numa visão. Quando começou, a gente falou, ok, para todo mundo, segura a equipe toda, vamos fazer isso, vamos prestar atenção, o que será, o que será, o que será, o que será. E a gente viu, já dia 13 agora, vamos fazer 60 dias que o escritório está fechado. Aí, no meio disso, teve jobs, desdobramos jobs, a gente questionando o cliente, cara, tem certeza disso, isso vai funcionar?
Como é que vai fazer? Vamos ajustando eles para uma realidade, mas eu vejo que até nos briefings e nos pedidos, eu imagino que isso vá da cadeia. Dentro da reunião da agência, do pessoal do marketing, dos clientes, assim, não se sabe muito, às vezes, ainda o que quer. Não estou nem, tipo, vamos tirar a live da frente por enquanto, porque está sendo o único recurso, praticamente, né? Sim. E, então, o que acontece? A gente tem tentado analisar, e assim, o que vai ser? Então, por exemplo, hoje a gente estava preocupado, nessa reunião que eu te falei, sobre comportamento. Eu li do Bill Gates falando há pouco tempo num artigo dele na Economist, que ele fala assim, enquanto não tiver vacina, o mundo não volta ao normal. Não adianta achar que, então está relaxando, as coisas vão bem. Nisso, é tão fato que hoje, num job que a gente está pensando, conversando com o cliente, a gente viu que a gente criou uma ativação onde a pessoa ia pegar um item colecionável, mas a gente falou, não, ninguém pode ir todo mundo no mesmo painel pegar um negócio e não pode. Muda a dinâmica. Então a gente vê que toda hora a questão comportamental vai estar em questão e assim, a gente vai lidar com ansiedade. As pessoas são humanas, querem estar junto, né? A gente vê em São Paulo quantas pessoas, mais da metade não respeita, né, o isolamento. Então, assim, você vê que é difícil lidar. E aí, eu acredito que a gente tem pensado toda hora em como ajustar o que pensar no escritório. Porque pode vir uma demanda que fala assim, eu quero uma ativação, um ponto de contato assim, um bar itinerante, que o cara vai parar, não sei o que lá. A gente tem que ser rápido e pensar, falar assim, ok, isso pode dar sim e tal. Assim, no fim eu acredito que é um pouco confuso isso, porque ao mesmo tempo é o que eu sinto que está acontecendo. As pessoas ainda não entendem direito a pergunta que eles estão fazendo, a demanda que está se vindo. Então, tem hora que a gente ajusta os ponteiros para pensar um cenário, por exemplo, eu tenho um job que está para acontecer, estou aguardando um retorno, que a gente pegou o projeto dele, né, o projeto que foi usado para apresentação, e ele está se estudando de telefonia, né, de aparelho, de celular, um lançamento. Já pensou-se em fazer mini grupos de pessoas visitando o cenário, com todo o processo de cuidados, né, de não contágio. Transformar isso tudo num tour virtual, que a pessoa recebe o celular via um cardboard na própria casa. Então, a gente se adapta, a gente pensa assim, ok, vai por aí, a gente tem que conseguir se ajustar e ir para lá. A gente, o que a gente não é no escritório é engessado. A gente troca ideia de qualquer outra coisa. A gente tem uma cliente maravilhosa que a gente está trocando ideia, que é de um ramo de alimentação, que ela vai lançar um produto novo, eu não vou falar aqui porque ela me mata. E a gente está desenvolvendo, quando aí é um exemplo puro de design de experiência, não é ramo de evento, mas a gente está desenvolvendo marca, posicionamento, manifestos, que legal. tal, para nascer um negócio, mas já de olho em como vai ser esse mundo pós-Covid da vida, ou junto com o Covid, porque até ter vacina a gente resolver, só que a gente já, ao mesmo tempo, está pensando como é que vai ser esse mundo, esse convívio das pessoas do lado de fora. De novo, a gente está falando, você vê que hoje o que mais me preocupa é uma questão comportamental de sociedade, do que a gente está falando de cenografia, entendeu? Então, quando eu falo lá do design de experiência, lá no escritório a gente tem essa antena ligada. Depois a gente vai trazendo para o que precisa. Sim. E aí, para cada job que surge uma ideia, a gente vai trocando ideia. E assim, a gente palpita um ponto, por exemplo, acho que muitos colegas aí vão concordar, que a gente costuma pedir e clientes não precisam ter receio, assim, abre o budget para a gente entender. Eu gosto de dar o máximo do que você precisa para aquele negócio. Legal. Porque eu acredito, como eu falei aquela hora, no job recorrente, né? Então, eu prefiro ser assertivo com você na medida e o job funcionar e voltar, e voltar, e voltar. E tudo isso a gente atrela com pensamento estratégico possível. E agora, o que a gente está super preocupado, assim, já se passaram 60 dias, a gente achava que
fim de maio, início de junho, a gente estaria reabrindo a casa. Não vai estar. As escolas não vão voltar a ter aula antes de fim de julho. Então, tá tenso. A gente tá também, outros planos incubados no escritório, mas isso ainda é uma coisa assim, não tenho o que te contar. E antenado, aquela história que a gente falou, né? Evento, os eventos, muita gente está falando nas lives. O evento vai ser híbrido daqui para frente. Vamos lá, Mas, gente. como assim? Híbrido. Não pode falar que híbrido é você fazer num estúdio, cenário físico, com uma transmissão. Isso sempre foi. Para quem precisava ter transmissão para suas unidades no Brasil do evento matriz ali, do lançamento do carro, quantas vezes isso já não foi feito? Isso, né? isso já Então, são coisas que a gente fica pensando, o que vai ser esse híbrido, qual é esse formato, qual é o porquê, o que precisa acontecer, qual o ponto de contato. A gente vai ver daqui a pouco, você vai ver uma avalanche de drive-in, né? Todo mundo, drive-in. Cara, quantos carros cabem? E quantos carros cabem? Em que lugar? E o fluxo? Então, eu acho que todo mundo deve ter essa mesma angústia, assim, essa sensação de o que eu vou fazer? Não tem nenhuma receita ainda do que está funcionando e não sabem o que vão solicitar. Quem está precisando, eu imagino a turma de marketing deve ser assim, muito dinheiro congelou, teve clientes que eu acredito que desviou a verba para manter equipe, recursos humanos, óbvio, etc. Mas, ao mesmo tempo, falar assim, o que eu peço? O que eu faço? Sim. E isso... Fala, desculpa. Não, e as pessoas querem as respostas, mas as respostas ainda não existem, né? Assim, enquanto não passar isso, enquanto não tiver, sei lá, uma vacina, você pode ter picos, voltar, enfim, né? Então, tem tudo isso mesmo. Não, exato. E você vai falar assim, quem vai arriscar? Como é que vai ser o comportamento? Quem vai querer fazer credenciamento com crachá, pegando na mão? Claro. 800 pessoas passando na frente. Nem a funcionária do balcão vai querer encostar, né? Sim. Então, eu acho que, assim... Perdi o fio? Opa! Nossa, mas se tem essas respostas, mas se tem algumas ideias e possibilidades que possam vir a acontecer. É um pouco isso. Não, sem dúvida. Pode falar. Tem uma pergunta do Daniel Deli, que as agências têm no canal assim direto para sugerir os formatos assim, de eventos que seguirão um protocolo mais seguro. Ou isso é uma iniciativa que tem que vir do cliente? Ou você também, como cenografia, você pode até já imaginar uma cenografia que seja mais segura? Você acredita nisso um pouco? Sim, na verdade, eu acho que isso é um ponto do que eu acredito que a gente sempre teve isso e agora eu estou provocando mais ainda. Se você está falando ali de um ponto específico, né, de como isso vai funcionar, como seriam as instalações corretas, mas eu acho que o ponto é nada do que está acontecendo agora, ninguém deve ficar esperando. Então, assim, a gente teve um call há pouco tempo com a equipe, vou pedir assim, estudem tudo o que precisa, como é que é a Organização Mundial da Saúde, ou sei lá quem, o governo, a prefeitura, whatever. Sim. O que se pede, como é que a gente vai lidar com isso. E aí entra a pesquisa até de material, para quem não sabe, por exemplo, sabe que faz muito tempo já aquela bancada de cobre que tem no caixa de estacionamento de Congonhas, porque é o material mais que não fica impregnado de contaminação, e porque passa muita mão. Então, assim, é óbvio, a gente não vai ter dinheiro para fazer cenário com coisas caras. Mas a questão é pesquisar e ir atrás, né? Eu acho um penso que eu acho muito bacana de compartilhar que isso tem atitude. Eu acho que assim, a gente não pode ficar quieto e tem que ir para cima. Ou seja, questionar, ou você tem uma relação com um cliente de uma agência, fala, e aí, o que você está fazendo? Você precisa de ajuda? Você quer alguma coisa? Está desenvolvendo algo? Sim. Você, com os seus clientes finais direto, acho que isso para a cadeia toda. Sim. E quando a gente questiona isso, você pensar
que é a mesma coisa, assim, a gente não tem as respostas, mas ou uma frase muito bacana que o Gus na live anterior, eu vou puxar aqui, chupinhar dele, ele falou do Ricardo Guimarães da Timos, que é tudo isso que a gente está passando, essa pandemia, essa crise, é um custo muito alto para você não ganhar nada com isso. Então, o que você fala? Nossa, mas como é que eu vou ganhar numa situação dessa? Não, você vai ganhar que você, assim... Aí eu gosto de juntar essa frase com uma outra do Leandro Carnal que eu assisti, que ele falou, toda a pandemia, todas essas coisas, elas são catalisadores de processos. Então, o processo que às vezes levam décadas ou gerações para acontecer, quando chega um momento desse, é soco na cara e fala, se mexe. E quem se sobressai disso? Quem for criativo e estratégico. Então, quando você pensa nisso, que assim, se eu ficar passivo, aguardando, seja que solução, será que vão me pedir um cenário diferente? Não sei. Se você ficar numa posição esperando esse momento passar, muitos, e com certeza isso vai acontecer, muita gente vai ficar em problemas muito graves. Mas se você também toma a atitude de que já é para mudar o processo, catalisar, vir alguma novidade, fica com isso. Isso eu fico diariamente irrequieto com isso. Assim, não tenho respostas ainda para mim que me satisfazem. Sim. Nem com a equipe, nem quando a gente se reúne e fala, mas tem que ir atrás de solução, tem que fazer algo, tem que fazer curso, tem que... E aí, que sejam até de coisas que, a primeira instância, não são óbvias para nós. Ah, mas isso eu nunca fiz, não vou precisar. Né? Isso não... Não! Tudo pode abrir um canal, tudo pode te dar um conhecimento. Cara, é hora de ser irrequieto mesmo, assim. Não, e aquela história, né, assim, de brainstorm, né? Que você dá uma ideia e, não é boa. Não, assim, né, vai trabalhando a ideia, vai criando a roupagem para ela, né? Assim, vai descascando essa, né? Porque aí já abrem várias outras ideias. Guarda, que talvez não seja usada, mas que pode ser usada no futuro. Sim, ou você faz aquela questão, e se, né? Não pode dormir com a questão e se. O e se, e se a gente tiver... Não, propõe. Agora, eu acho que nas relações que eu espero ter, eu ainda vejo cada um na nossa cadeia de eventos, falando aqui para o nosso público, com a galera que esteja assistindo, assim. Sim. Eu ouço falar muito entre união, mas você vê que é óbvio, está todo mundo com, ainda mais agora, 60 dias, 90 dias, 120 dias, sei lá quanto tempo for, você começa a ter um senso assim de olhar de sobrevivência, né? Mas eu acredito que quando todo mundo, cliente, agência e fornecedor e parceiro e o que for, prestarem atenção nessa cadeia inteira, uma coisa onde assim não preciso ter aquela atitude, deixa eu esconder meu fornecedor ou sei lá o quê, tipo, aceita você pensar isso junto que você fica mais forte para resolver o desafio que vier. Assim, E não guardar embaixo do braço, né? Não, é um momento, eu sei, eu não sei, como a gente fala, é o otimista com o pé no chão, né? Então, assim, dá para ser poliana? Não, vai ser muito tenso, eu acredito, que daqui para frente. A gente ainda não viu tudo que vai acontecer. Sabe, assim, por exemplo, quem puder compartilhar e souber de alguma coisa, depois manda aqui pra gente. Quem tem a certeza que vai ter o Lola quando ficaram super felizes que remarcou para dezembro em vez de ter cancelado? Será então que... a gente tem que pensar, será que... Como é que a gente desenvolve um espaço? Por exemplo, a gente está desenvolvendo um projeto, pediram pra gente um briefing. Tem tempo para desenvolver, ainda bem, isso eu achei bacana, do cliente final, ele deu um prazo decente, porque tem muito questionamento a ser feito. Como é que você faz uma área de contato, que tal, não sei o quê, instagramável, etc., num formato onde todo mundo chega, senta, encosta e fica tudo... Sabe como... não vai rolar mais. Como é que a gente vai lidar com isso? Então, assim, tem muito para se digerir e experimentar. Claro. E quem faz
qual é mais fácil? Você e a Eli, daquela maneira, fala assim, eu vou resolver isso, ou você juntar todos que melhor entendem para resolver essa situação? Eu acredito. Mas para isso você tem que ter uma flecha de dois sentidos, uma relação sincera, aberta, mútua. Eu acho que mas é tudo, mas o que a gente sempre quis, mas em evento, que é ter esse diálogo, né? Essa abertura, essa transparência, acho que cada vez mais à tona isso vai chegando, né? Não sei se essa virada assim de chave vai ser tão efetiva, mas eu acho que é importante que a gente fale sobre isso, né? Para a gente poder dar, mas alertar algumas pessoas do que está acontecendo, né? Assim, levantar essa bandeira mesmo, que acho que é importante mesmo. Sim, é super necessário. A gente entende que tem muito player e às vezes o cliente, o que eu vou falar, por exemplo, assim, quando se chama para fazer concorrência da concorrência que acaba abrindo e pulverizando todo mundo. Eu já vi um monte de gente da Ampro, o pessoal falando, né? Escolha a sua agência que tem o perfil. Eu acho que tem um racional que são coisas assim que a gente gostaria, né? Que a gente está mais pro lado, eu estou mais pro lado de cada linha, mas que assim, que isso seja levado a sério. Tem clientes que são bacaníssimos, que eles já ligam e falam, preciso de vocês, e a troca é super resolvida. Hoje em dia eu vejo os jobs que quem num momento agora, pós-pandemia, né, pós ou durante, ou convivendo com, que eu prefiro falar. Sim. Porque daqui a pouco a gente vai ter alguma hora que a gente vai poder circular, mas com restrição. E eu já vi projetos de design de gente gringa desenvolvendo estúdios de criação, walls assim, transparentes, né, com super sofisticado para pôr entre mesas de restaurante. Sim. Então, assim, quem vai... sabe, você pedir para fazer uma concorrência interna, sabe, você já está com a equipe reduzida, desgastada, cansada, num outro ritmo, trabalhando no home office. Então, Sim. assim, a relação sincera, quero trabalhar com vocês pelo seu perfil, escolha pelo perfil. Sim. Né? Abra a coisa. Encaixa, né? É isso. Tem que encaixar, porque assim, se você depende... A gente, por exemplo, eu sei o quanto a ambientação, o cenário, o que for, o quanto isso é importante num evento. Padrão, vamos falar, esquece um pouco a pandemia. Se a gente não tiver uma linha sincera de eu poder te dar o melhor para aquilo, o cliente todos tem que entender que é vital você ter uma relação boa com quem está desenvolvendo esse projeto para você, porque ele é uma parte muito importante. Exato. Principalmente quando a gente fala de quando a gente desenvolve uma experiência toda. Então, assim, a gente está criando relações com clientes novos e coisas que estão muito bacanas. Nossa. Hoje em dia, tem um cliente, para você ter ideia, que eles são de uma ONG, é uma coisa que nos procuraram, coisas super bacanas. A gente está até participando, junto com eles, em desenvolvimento de produto. Que legal, que legal. Puta que pariu. Porque eles querem uma experiência final. Aqui, rapaz do céu. Mas o nosso tempo está acabando, Edu. Já? Mas começou? Já. Não! Boa. Edu, só faz as suas últimas considerações aqui, só para a gente poder fechar mais a live. Gente, considerações gerais, eu acho que assim, aquilo tá discurso zero pronto, né? Vou tentar tudo no live é mais legal. Mas eu acho que assim, que a gente pense como um todo, de tudo que a gente vê falando, o mundo tá, né? As pessoas vão ter relações mais humanas, etc. Que isso, então, assim, que a gente consiga isso levar para todas as áreas. Eu hoje até um receio que eu tenho, comentei com você, né, Tico? Sim. Que é que quando as coisas voltarem, que todo mundo, o mercado entenda, assim, conforme fosse a relação, que o meu receio, ao mesmo tempo que falar que vai ser bom voltar, eu tenho medo de ser uma guerra de foices, tem restrições, porque todos estão desesperados para conseguir qualquer coisa. Então, o bom senso, né? E a gente conseguir, se a gente está querendo levar o mundo mais humano, todos nos conectamos com as suas famílias. Eu estou tendo aprendizados valiosíssimos, que se não fosse o Covid eu não estaria fazendo. Sim. É isso, é aquela visão do Ricardo, né? Ganhe algo com essa crise. Então, assim, eu busco, seja de tudo. Na sua vida como um todo, que na sua esfera você esteja pensando nos seus familiares, filhos, amigos, trabalho, tudo entre num ponto e
de você conseguir equilíbrio e emanar isso para fora. Para você ter relações saudáveis com quem for e com força, com o trabalho e, principalmente, eu acho que esse lado que eu estava falando é assim, não se acomodem, assim, porque eu acho que está longe de passar o que a gente ainda vai passar, ainda mais se tratando de Brasil, a gente tem outros, a gente está um tanto atrasado em relação ao mundo, a gente vê notícia de fora e meio que dá um alíviozinho, né? Ah, que legal, a Espanha e a Itália. Cara, a gente não é, a gente presta atenção. Então, mas aproveita esse tempo para tipo, buscar coisas, conectar coisas, ativa, liga, fala. Cara, não se... mas eu não sei o que fazer. Cara, não sossegue enquanto você não começar a experimentar algo. Exato. Eu mesmo estou entrando num processo... Uma das habilidades que mais a gente fala, né, um dos skills assim, que a gente fala do profissional, que é a proatividade, né? Correr atrás um pouco também, né, gente? Tem que se movimentar, senão... se você não mexe água, não faz outra para surfar, né? Um pouco por aí também. Não, sem dúvida. Outro dia eu até pensei, obviamente, tem muitos amigos. Já o tempo. Meu Deus. Mais 20 segundos, caramba. Tem umas perguntas aqui que eu vou mandar para você com as pessoas, depois a gente entra em contato. Obrigado desde já, viu, Tu? Obrigado mesmo. Imagina, eu adorei. Voou demais, de verdade. Eu achei que estava no meio ainda.